Essa é a aula 1 da disciplina Grego 1, que trata de morfologia, ou seja, morfo quer dizer forma, já estamos vendo grego aqui desde o começo, e logia quer dizer o estudo, é o estudo da forma das palavras. Então, nesse semestre, nessa disciplina, nós vamos estudar as várias formas verbais para reconhecer o tempo, os casos das palavras para entender o sentido de cada uma, e no próximo semestre aí nós vemos sintaxe, que é o sentido, a relação entre as palavras na frase para dar o sentido completo. Então, para os alunos que perderam as primeiras aulas, que tratam de alfabeto, eu estou gravando esse vídeo aqui e vou gravar as primeiras aulas fundamentais dos meus alunos que também estiveram comigo vendo o alfabeto, mas que querem reforçar algum conceito e com o vídeo podem assistir de novo e voltar e ver de novo para reforçar os conceitos. Essa é a aula 1, alfabeto. Ao final dessa aula, você vai ser capaz de ler essa inscrição antiga, que está com as letras gregas em caixa alta, estão maiúsculas. São as letras que formam a palavra peixe. Ali está escrito ictus ou irtus, que são também as iniciais da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Irtus, e era um símbolo muito importante para os cristãos. E mais para frente, você vai ser capaz de ler também softwares bíblicos, dicionários com o texto grego original, do jeito que foi escrito pelos autores inspirados. Como aqui, esse é o software Logos, que vai ser muito importante para você que aprender o grego, para se aprofundar no texto bíblico. Você vê aqui à esquerda a tradução, e aqui à direita você vê o texto original, do jeitinho que João escreveu aqui nesse caso. No princípio era a palavra. Olha a importância de aprender o grego. Não é verbo, como está na tradução. É logos, não é verbo, é palavra. No princípio era a palavra. Mas esse é só o começo e nós vamos começar com o alfabeto. O alfabeto, como em português tem as letras maiúsculas, você está vendo aí, e as letras minúsculas. Então você tem que se acostumar com as duas formas. Eu coloquei essa fonte aí para você poder ter acesso a esse site, se você quiser, onde a pessoa mostra as letras, a dimensão delas na linha. Como você vê aí, quase ninguém mais escreve em caderno com linha, com pauta e tudo, né? Mas é interessante para você ver a dimensão, a relação de tamanho entre uma letra e outra, entre as maiúsculas e as minúsculas e entre cada uma também. Essas são as maiúsculas, essas são as minúsculas, nós vamos ver cada uma delas, ok? E esse site aí vai ajudar você a perceber mais como é que se desenha, né? Como é que faz cada uma delas. E eu quero dar uma dica aqui antes da gente entrar na primeira letra. Uma dica muito importante para te ajudar. Você pode ver os outros sites que ensinam o alfabeto, que ensinam alguma coisa de grego, mas aqui vem uma dica importante. Não veja sites que ensinam grego moderno, tem que ser o grego koiné, o grego do Novo Testamento, porque a língua foi mudando ao longo dos tempos. Então, se você ver o grego moderno, fuja disso. Se você ver o grego moderno, você vai ver as letras com sons diferentes. Elas se escrevem da mesma maneira, mas elas ganharam novos sons. Por exemplo, a letra que a gente chama de beta, que tem o som de B, para eles é vita e tem o som de V. Então, dica preciosa. Pode estudar nos sites, pode verificar, mas se preocupe em ver grego koiné, com K, ou grego do Novo Testamento. Fuja da palavra grego moderno, tá bom? São sons diferentes e vai te confundir. Dada essa dica, vamos então para a primeira letra do alfabeto, a letra alfa. Jesus disse: Eu sou o alfa e o ômega. Aqui está o alfa, que parece um peixinho, não é? O minúsculo e o maiúsculo. Para nossa sorte, o alfa se parece com a nossa letra A, e realmente ele tem o som de A. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. A letra beta, também para nossa sorte, ela se parece com a nossa, tanto na forma minúscula quanto maiúscula. Veja que na forma minúscula, se você escrever num caderno com linha, ou mesmo no papel, sem pauta, você tem uma ideia da relação entre uma e outra.
você vê que o beta minúsculo tem um puxadinho ali abaixo da linha, ou do que seria a linha, no caso de um papel 100, né? Então, para você poder ver aí como faz e saber que a letra beta equivale à nossa letra B, e até se parece com ela, não é? Então, aqui você pode ler a primeira palavra em grego, apesar de que essa palavra é em aramaico, mas ela está transcrita com as letras gregas, ela é usada sim na Bíblia, no Novo Testamento grego. A palavra Abba equivale ao nosso ABBA, é o alfa, beta, beta, alfa, Abba, e é pai em aramaico, mas que está escrito, como Jesus falou, ela está no Novo Testamento escrita assim. Você já está lendo a sua primeira palavra em grego, ou seja, você já está alfabetizado. A palavra alfabeto vem de alfa e beta, e a nossa língua derivou daí, não é? O nosso alfabeto. Alfabetizado, alfa e beta, e com essas duas você já leu a primeira palavra, aba. Agora começou a complicar um pouco. A terceira letra é a gama, não é? Em português nós temos A, B e C. Em grego é alfa, beta e gama, e não equivale ao C. Equivale à letra G do nosso alfabeto. E pior, ela é diferente da nossa letra G. Parece um Y, a letra minúscula, mas você tem que aprender a colocar uma mudança aí no seu cérebro. Cada vez que você for ler um texto em grego, você tem que pensar: eu estou lendo agora em grego, não é português, não é inglês, não é francês, é grego. E você vai se acostumar a ver as palavras em grego. Cada vez que bater o olho aqui, você vai ler como um G, com som de G, com a vogal que vier depois, tá? Então, a letra minúscula gama é essa que você vê à esquerda, se parece com Y, mas não tem nada a ver com Y, e a forma maiúscula, que se parece com a letra T maiúscula cortada em uma parte. Então, olha para isso, comece a escrever, fazer letras, escreve o nome da sua namorada ou da sua esposa ou de parentes ou nome de coisas, não é gato, escreve gato com gama, alfa, o tal que você vai ver depois, vai fazendo essas mudanças de letra, em vez de escrever com as letras em português, vai fazendo com as letras em grego para se acostumar com elas. Faça em minúsculo, faça em maiúsculo, mas para se acostumar. Vamos para a próxima. A próxima letra é a letra delta, que equivale à letra D do nosso alfabeto. Você vê ela na forma minúscula, que até lembra a nossa letra D em minúscula, e o delta maiúsculo, que é um triângulo. Nós usamos em algumas fórmulas de matemática, de física, equivale à nossa letra D, é o delta. A próxima letra é o epsilon, que parece também com a nossa. Olha só como o grego é fácil. A maioria, mais da metade das letras do alfabeto grego se parecem com as nossas. Umas se parecem e não têm som igual, mas eu acho que a maior parte se parece e tem som igual. Como você vê aí, o epsilon parece com a letra E tem o som da nossa letra E. O zeta parece com o nosso Z na forma maiúscula e equivale à nossa letra Z. A forma minúscula, ela é bem diferente e você vê que se você fizer numa linha ou imaginando uma linha, ela começa um pouquinho acima da linha de cima e ela passa um pouco da linha de baixo também. Ela acaba sendo maior do que a letra maiúscula. Vai se acostumando com essa letra aí para poder fazer ela, desenhar ela direitinho e reconhecê-la também. O interessante da letra zeta é que ela equivale à nossa letra Z, mas é um Z diferente. É como se fosse um DZ. E eu coloquei dois exemplos ali. Coloquei a palavra Zoe. Eu sei que você ainda não conhece a letra, as letras estão lá, só a letra zeta, por enquanto. Mas Zoe quer dizer vida, daí vem a palavra zoológico, e você vê que a gente na transliteração não coloca Zoe, tem um nome americano que é Zoe, baseado nessa palavra, que é vida, mas é Zoe. Assim como a próxima palavra, que está lá em vermelho, Ridza. Eu sei que parece esquisito para você, que parece um P ali, não é? Mas você vai ver mais para frente que essa é a letra Rho, tem som de R, apesar de parecer um P. Ridza. O que eu quero que você veja é que não está transliterado como Risa, R-I-Z-A. Equivale ao Z, mas a gente tem um Dzinho junto, ok? Então, Zoe, Ridza. Essa é a letra Zeta, não só Zeta. Próximo
é a letra eta. A letra eta equivale à letra E também. Assim como a gente viu a letra epsilon. E aqui está a questão. Lá equivale a um E curto. E aqui equivale a um E longo. Ok? Voltando aqui atrás, estou voltando um slide, você vê que a letra eta aparece ali na palavra Zoe. Zoe. Você vê que ela é a terceira letra, a última lá na palavra. Ela equivale a um E longo. Mas isso só faz diferença para a gente saber na hora de colocar acento, e outras pequenas questões. Na pronúncia, acaba não fazendo diferença para nós. Nós não sabíamos exatamente como eles diferenciavam o E curto e o E longo. Mas a informação é importante. Na hora de você colocar uma outra letra do lado, ela vai sofrer uma diferença. Daqui a pouco você vai entender na próxima aula, como o iota subscrito, por exemplo. Você vai ver que ele só vai debaixo das vogais longas. Daqui a pouco você vai entender, aí você vê esse vídeo de novo e você vai casar todas essas informações. Por enquanto, você tem que lembrar que essa letra tão diferente do E é o eta e tensão de E. Você vê que ela na forma minúscula lembra um N minúsculo, com a perninha puxada para baixo da linha. E ela maiúscula parece com um H, mas não tem nada a ver com um H. Memorize aí, essa é a letra eta. É como se você falasse, eita, que diferente. Tá? Mas tem outras diferentes também. Vamos lá. Essa é a letra teta. Teta equivale à nossa letra T, mas na verdade em TH. Nós não temos esse som em português, é difícil reproduzir. Por exemplo, a palavra theos, ou a gente diz theos, que é Deus em grego, seria na verdade com o TH, com o teta, com a língua e o dente, seria theos, theos. Igual o americano teologia, eles dizem theology. Mas como nós não temos esse som em português, a gente fala como se fosse T também, é válido, tá bom? Pode falar teos, e tá certo também. Veja como é que ela se escreve. A diferença entre a minúscula e a maiúscula é a sua dimensão. A maiúscula é mais redonda, mais cheia, e a barra de dentro dela não encosta nas partes. Como na minúscula, ela atravessa de ponta a ponta e ela é mais estreita. Essa é a letra teta ou theta. Iota. O iota equivale à nossa letra I e parece com a letra I. Só que ao escrever a letra iota, nunca ponha um pingo, ok? Na nossa letra, no I, nós colocamos pingo. Ao você escrever as palavras em grego e tiver um iota, não coloque pingo. Se colocar pingo, está errado, ok? Mais para frente você vai entender por quê. Então, a forma minúscula, você vê que não basta fazer um risquinho. Quando a gente está escrevendo rápido em letra de forma, a gente faz só um risquinho, que é o I. Não, o iota, ele tem que ter um ganchinho embaixo, como você vê aí. É um risquinho reto, mas um ganchinho virado para a direita embaixo. E a letra maiúscula é igualzinha à nossa. Jesus disse que nenhum iota seria tirado da lei. No texto em grego, o iota é a menor letrinha, por isso Jesus está dizendo que nada seria mudado da lei. A próxima letra é a letra kappa, que para nossa sorte também parece com um K e equivale ao nosso K, tanto na forma minúscula quanto maiúscula. Mas em grego você não vai dizer K, você vai dizer kappa, e tem o mesmo som. A letra lambda agora já ficou diferente de novo. A letra lambda equivale ao nosso L. E não parece nada com L, não é? Nem minúsculo, nem maiúsculo. Aliás, lembra outras duas letras de cabeça para baixo. Parece um Y de cabeça para baixo e um V maiúsculo de cabeça para baixo. Mas como eu falei, você tem que colocar um shift, uma mudança no seu cérebro. Você fala assim: agora eu vou ler grego. Eu vou pensar em grego. Meus olhos vão ler e reconhecer as letras em grego. E uma hora você nem vai lembrar que isso parece um Y. Você vai ver a letra lambda, tanto minúscula quanto maiúscula. Eu só estou falando que parece porque a gente está começando. Porque quando a gente está estudando grego, a gente não vê nada de Y e nem de V de ponta cabeça aqui, ok? Então essa é a letra lambda. A próxima letra é a que nós chamamos de Mi, que equivale ao M do nosso alfabeto. E parece um M, tanto minúsculo quanto maiúsculo. Você vê que na forma minúscula
você tem que colocar um puxadinho ali e fazer a curvinha como se fosse um U e um ganchinho. E a letra maiúscula é igualzinho à nossa letra, ou igualzinha à nossa letra maiúscula. Uma observação é que em algumas gramáticas você vai ver como mi o nome dessa letra, em outras gramáticas não como mi, mas como mu. Mas é a mesma letra. É porque, na verdade, a pronúncia dela seria algo como mi, mi. Então, alguns dicionários vão escorregar para o i, outros vão para o u, ok? A mesma coisa acontece com a letra ni. Em algumas gramáticas vai estar como nu. Como eu falei, essa vogal U, nós não temos ela. Ela é meio I, meio U. Então, alguns vão colocar que o nome da letra é Ni, outros vão colocar que é Nu, mas ela é Nu. Nu. Estranho, não é? Porque não tem na nossa língua. Então, nós vamos adotar como padrão o nome Ni, para a letra que equivale ao nosso N. E ela só parece com o nosso N na forma maiúscula, igualzinha à forma em português. A forma minúscula, vá se acostumando aí, parece com um Vzinho, mas ela é um Ni, ela tem som de N, como você vê no exemplo que eu coloquei ali abaixo. É mais uma palavra que você está lendo em grego. Mana. Veja que mana quer dizer maná, mas para nós o acento está na última, não é? Ela é oxítona. Maná. Para eles o acento está na penúltima sílaba. Então eles não falam maná, mas mana. E veja que ali tem dois nis, não é? Em grego, maná tem um mi, um alfa, dois nis e outro alfa. E o acento está ali no primeiro A, então é mana, mana. Ok? Com o tempo, você tem que ir se acostumando a ver isso como com som de N. A próxima letra é muito diferente. É o xi, que equivale à letra X do nosso alfabeto, mas não como em xerox, no primeiro X de xerox, mas como o segundo X da palavra xerox, que ele equivale a um X quando ele tem som de KS, igual em tórax, igual em táxi. É esse som de KS. Xi. No nome dela a gente vê isso. E veja como ela é diferente. Ela minúscula lembra a letra zeta. Só que a letra zeta tem só faz uma curvinha em cima da linha de cima. A letra Xi faz uma curvinha em cima da linha de cima, que eu coloquei apagadinha de propósito. Ela faz outra curvinha, outra voltinha no meio entre as duas linhas, a de cima e a de baixo, e termina de forma parecida com o zeta, que parece o nosso S no final ali. Então lembre-se disso, que essa letrinha que parece um E desenhado à mão, escrito à mão, é um Si, tem som de X, KS. E ela maiúscula são três barras horizontais, né? Uma embaixo, uma em cima e uma menorzinha. Letra Xi. A próxima letra é a letra Ômicron, que equivale à nossa letra O e parece, como você vê aí, a nossa letra O, a minúscula e a maiúscula. Assim como nós vimos que tem um E curto e um E longo, tem também um O curto, que é o ômicron, e um O longo, que é a última letra, a gente vai chegar lá. Uma dica para você se lembrar é que a palavra ômicron, micro, quer dizer pequeno. Então, o micro é um O pequeno, só que tem um N no final também, né? Omicron é um O pequeno, é um O curto. E lá no final, quando a gente chegar no ômega, mega quer dizer grande, não é? Mega, qualquer coisa aí, não veio nenhuma palavra agora aqui. Então, mega, ômega, o grande. Então, lá é o longo. A gente vai chegar lá. Então, lembre-se que o ômicron é um O micro, equivale a um O curto. Na pronúncia das palavras, para nós não faz diferença entre o curto e o longo. Só na hora da gente colocar algum acento ou de colocar um iota do ladinho e você vai ver depois a diferença, ok? Mas no som, na pronúncia, para nós acaba não fazendo diferença. Ômicron. Próxima letra é o pi, que você já viu nas fórmulas também matemáticas, não é? Tentando descobrir o valor do pi, que é 3, alguma coisa. E o pi minúsculo é esse da fórmula, o pi maiúsculo, e equivale à letra P do nosso alfabeto. A letra Rho, que eu já mencionei para você lá na palavra Riza, parece o P, isso que confunde, né?
Parece o P tanto minúsculo quanto maiúsculo. Mas se a gente estiver lendo um texto em português, vai valer um P mesmo, desse jeito, nessa forma. Mas quando você estiver lendo um texto em grego, vendo uma palavra em grego, nunca vai aparecer com um P para você. Você vai ver ela e vai ler com som de R. É a letra Rho, ok? E ali tem outra palavra para você em grego. Ali está escrito Abraham. Abraham. Veja que ali está o Rho ali depois da letra beta. Vou soletrar alfa, beta, rho, alfa, alfa, mi. Abraão, que a gente fala Abraão, mas ali no grego é Abraam. Veja o acento ali no segundo A. Viu como a gente já vai se acostumando? Então eu destaquei ali o rho para você ver. A próxima letra, estamos quase no fim, é a letra sigma, que equivale à letra S do nosso alfabeto. Mas ela tem uma característica interessante. Ela tem duas formas minúsculas. Você vê que aquela à esquerda, ela é a forma usada quando ela é a primeira letra ou quando ela está entre as letras. E essa daqui é o sigma quando ela é a última letra da palavra. Tá bom? Por exemplo, se a gente fosse escrever asas, o S do meio, as, seria esse. Asas, o último seria esse. Ok? E essa é a forma maiúscula, é o sigma maiúsculo, que parece com um E maiúsculo, mas você vai se acostumar a vê-lo como um sigma no início de algumas palavras. Eu coloquei alguns exemplos aqui para você entender melhor. Coloquei ali a palavra apóstolos, que apesar de terminar com S em grego, mas em português a tradução é apóstolo, é um só, tá? É normal em grego terminar com os, algumas palavras masculinas, mas elas estão no singular. Apóstolos, veja que tem um S no meio, som, né? Apóstolos. Então o S que não é final, se ele estivesse aqui no começo ou entre qualquer outras, é esse daqui, como se fosse um O com um chapéuzinho, né? Com um bonezinho, uma aba. E o último, sigma, com a forma do nosso S, apóstolos, quer dizer apóstolo. E se você já está curioso para saber como seria então apóstolos no plural em grego, eles têm um I no final, aí seria apóstoloi, como você vai ver depois, mais para frente, tá? Apóstoloi quer dizer apóstolos para nós. E o que eles dizem apóstolos, nós traduzimos como apóstolo. E uma outra palavra ali com três formas do sigma é a palavra dois. A palavra é seismos. Seismos, que quer dizer terremoto. E a gente conhece ela em algumas palavras em português, como sismógrafo. Quando fala de um sismógrafo, grafo também é grego, quer dizer escrever, não é? Ou escrita, é um aparelho de medir a intensidade do terremoto. Ou quando a gente fala de um abalo sísmico, é um abalo da Terra, é um terremoto. E veja que ali tem os três sigmas, três formas do sigma. É a mesma letra, mas com três formas. Ela maiúscula, de propósito, eu coloquei aqui, poderia ser essa minúscula também no início, mas é para você ver mesmo. Ela aqui no meio, entre as letras, e ela na forma final, que parece mais com o nosso S. Seismos. O E com o I junto acaba ficando quase um I, não é? Fica seismos, seismos. Você já deve estar repetindo isso aí, né? Se não, perdeu a chance. Repete aí, para aprender. Vamos lá. Próxima letra, tal. Tal, para nossa sorte também, fica mais fácil assim, não é? Ela, além de equivaler à nossa letra T, ela se parece com a letra T, tanto maiúscula quanto minúscula. Veja que a forma minúscula não basta você fazer, é parecido com iota, né? A parte dela é vertical. Não basta fazer um tracinho e outro tracinho, um vertical e um horizontal. Tem que fazer o ganchinho embaixo, é o tal minúsculo. A próxima é a Y. É o mesmo som que eu falei que tem na letra mi e nu, que a gente fala mi e ni, que é o M e o N para nós. Essa letra, o som dela, nós não temos em português. Ela equivale ao U francês. O U francês é essa letra U. Para você aprender a falar essa letra, se quiser, você tem que formar a boca, arredondar do lábio para pronunciar um U, mas em vez de pronunciar o U, você pronuncia um I. É estranho a princípio,
Mas aí você acerta o som. Então você faz a forma arredondada do U, mas em vez de falar U, com a boca arredondada do U, você tenta falar I, que vai sair U. Veja, U não é U, nem I, é U. Esse é o som da letra Y. Mas como nós não temos esse som em português, a gente acaba dizendo Y ou Y. Mas nós estamos tão acostumados a falar Y, que nós temos uma letra com esse nome, né? E a gente fala Y. Ela acaba indo mais para o I ou para o U. Mas nós falamos Y. Ela equivale ao U com trema. É a letra U com aqueles dois pontinhos em cima, como você vê ali na palavra Müller. Müller, que no Brasil a gente escorrega mais para o I e fala Miller, não é? Ninguém fala Müller. Acaba assimilando mais com o I. Então, veja, ela se parece com o Y na forma maiúscula. Então, você vê, até aí é interessante, que ela parece U minúscula e I maiúscula. É o U. Ao escrever a forma minúscula, cuidado para não fazer pontudinho, para não confundir com o Ni, tá bom? Tem que fazer arredondadinho mesmo, a minúscula, para parecer um U, e ela maiúscula aí é tranquilo que parece um Y. Se você não consegue falar, e a maioria de nós não consegue, não se preocupe. Você só precisa reproduzir ela na forma em que a gente aprender, tá bom? Como, por exemplo, a palavra presbíteros. Você vai ver ela mais para frente. É um Y que tem ali. Presbíteros. Mas a gente fala presbíteros, que quer dizer ancião. E vamos para frente. A letra Pi equivale à nossa letra F, o som da letra F. Mas ao transliterar as palavras do grego com as letras em português, geralmente a gente usa o pH, é um padrão. Ela equivale ao pH, que tem som de F. E veja como que ela é diferente, não é? Ela é como se fosse um Ozinho ou um Ozão cortado na vertical. Essa é a letra Pi e tem que ser atravessado totalmente, ok? É a letra Pi. A letra Ki é outra que confunde. Talvez essa é uma das que mais confundem, juntamente com o Rho, porque o Rho se parece muito com um P, não é? Mas é o Rho, tem som de R. O Ki, ele tem som de K com H junto. É um Ki assoprado, forte. O nome de Cristo, como você vê lá no exemplo, não é com capa, que equivale ao K, é com Ki, é assoprado, é forte. Nós não temos esse som em português. Então a gente fala como se fosse com capa mesmo, a gente fala Christos. Mas se a gente fosse falar com a força do Ki, seria algo equivalente a Christos. Christos. Estranho, não é? Então nós falamos Christos, que quer dizer Cristo. Então veja, cada vez que você estiver lendo grego, você acionou o botãozinho de grego no seu cérebro. Você ver essa letra, ela nunca vai ser dita como um X. Ela é um K forte, tá bom? É o Ki, forma minúscula e a forma maiúscula. A letra Psi é a famosa letra da psicologia. Ela equivale a um PS. E você vê aí a forma minúscula dela e a forma maiúscula. A forma minúscula acaba sendo maior que a maiúscula. E se você estivesse escrevendo entre linhas, ela tocaria na linha de cima e atravessaria a linha de baixo, passaria ainda da linha de baixo. Acaba sendo maior que a maiúscula. Então tá aí, se você for escrever as duas uma do lado da outra, essa é a relação entre as duas. Você vê mais uma palavra lá, uma palavra difícil para iniciantes, que é a palavra psique. Por que que a palavra é difícil? Porque tem várias letras lá diferentes, né? Tem o psi, tem o y, tem o ki e tem o eta. Então a gente fala psique, mas ela seria algo como psyche, psyche. Nós não temos esses sons, a gente aceita como psique. É o jeito que nós brasileiros falamos. Psique. Ok? Se alguém falar psuque, vai ser aceito, mas é estranho. A gente acaba indo mais para o i, tá bom? O som do i. E a última letra é o ômega. O O grande é uma vogal longa. Ela equivale à nossa letra O mega, em contraste com o micro. O omicron é um O pequeno, uma vogal curta. É como se o omicron fosse um O e o ômega fosse um O.
As pessoas que falam espanhol, quando aprendem português, eles têm muita dificuldade para diferenciar, em português, a diferença entre vó e vô. Pergunte para um amigo hispano para você ver, muitos não percebem a diferença. E nós não sabemos qual era a diferença entre o ômicron e o ômega. A gente só sabe que um é curto, um é longo, e isso vai nos ajudar em algumas regras de gramática depois. Mas no som, a gente lê como o as duas formas. A não ser que tenha um acento agudo, a gente lê como o, os dois. Então, nós terminamos aqui o alfabeto e foi de propósito que demorou para a gente poder visualizar cada uma das letras. E eu espero que você tenha gostado e que você estude, que você transcreva as letras aí, escreva carro, computador, escreva o seu nome, nome de parentes com as letras em grego. Claro que você não vai ter todas as letras. Por exemplo, se o seu nome é Marcelo, não existe a letra C em grego, como você viu. Inventa, coloca dois sigmas, dois sons de S. Não existe a letra J. O nome de Jesus, por exemplo, é com iota, é Jesus. Jesus. Então, vá substituindo as letras, vá colocando outras que dê para escrever. Não tem a letra V, como você viu em grego. O nome de Davi, por exemplo, do rei Davi, é com U no lugar do V. É Dawid. Dawid, de David, de David. Então, invente, substitua as letras, escreve o nome da esposa, dos filhos, do cachorro, dos móveis da casa, com as letras em grego. Isso vai te ajudar bastante a começar a visualizar e a entender que elas têm um som diferente, é o som delas. Na próxima aula, a gente vai ver mais alguns detalhes do alfabeto. As próximas aulas vão ser mais curtas, porque essa exigia mais tempo mesmo, são 24 letras. Continue com a gente e vamos aprender a ler o grego do Novo Testamento.